Olá, equipe de Gaave. Nessa videoaula, vamos aprender a encontrar, quando existir a matriz inversa de uma dada matriz quadrada A, bem como algumas propriedades da matriz inversa. Vamos nessa? Uma dada matriz quadrada A, de ordem n, é invertível ou não singular quando existe uma matriz quadrada B, também de ordem n, claro, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz de identidade de ordem n. Essa matriz B é chamada de inversa de A e é denotada por A a menos 1. Se A não tem inversa, dizemos que A é não invertível ou singular. Por exemplo, então, vamos encontrar a inversa da matriz A, sendo A essa matriz quadrada de ordem 2. Então, nesse caso, a gente vai procurar por uma matriz B igual, vamos chamar aqui de A, B, C, D, tal que A vezes B é igual à matriz identidade de ordem 2. Então, é isso que a gente está procurando. Eu vou levantar aqui um pouco para a gente ter espaço. Então, olha só. Logo, pessoal, o que a gente vai ter, então, é que A vezes B, ou seja, a matriz 2, 1, 3, 1, que multiplica a matriz B, que é a matriz AB, CD, deve ser igual à matriz de identidade de ordem 2, que é a matriz que possui 1 na diagonal principal e 0 nos outros elementos. Bom, agora a gente tem uma equação matricial para ser resolvida, né? Vamos então aqui resolver primeiro essa multiplicação. O que a gente tem é o seguinte, lembrando que multiplicar, né, duas matrizes, a gente multiplica sempre, né, linha por coluna. Então, primeiro essa linha por essa coluna e vamos ter 2A mais 3C. Agora, a primeira linha com a segunda coluna, vamos ter 2B mais 3D. Segunda linha com a primeira coluna, A mais C. E, por último, né, B mais D. Essa matriz deve ser igual à matriz 1, 0, 0, 1. Bom, pela igualdade matricial, a gente vai cair, então, aqui num sistema que diz o seguinte, que 2A mais 3C deve ser igual a 1, ao passo que A mais C deve ser igual a 0. Depois temos que 2B mais 3D deve ser igual a 0 e B mais D deve ser igual a 1. Acontece, pessoal, que a gente caiu agora num sistema que possui 4 equações e 4 variáveis. No entanto, esse sistema pode ser dividido em dois sistemas de 2 equações e 2 variáveis. Aqui a gente tem dessa equação que A deve ser igual a menos C, que substituindo a primeira equação, vamos ter então que 2A, ou melhor, 2 que multiplica menos C, né? Mais 3C é igual a 1, ou seja, daqui a gente tem que C vale 1. Se A é igual a menos C, temos que A vai ser igual a menos 1. Já temos, então, os valores de A e de C. Resolvendo o sistema de baixo, aqui a gente vai ter que B é igual a 1 menos D. Substituindo a equação de cima, vamos ter, então, aqui 2B, ou melhor, 2 que multiplica 1 menos D, mais 3D deve ser igual a 0. Isso aqui, pessoal, vai nos dar, então, que 2 menos 2D mais 3D é igual a 0, ou seja, D deve ser igual a menos 2, correto? Bom, se D vale menos 2, a gente vai ter embaixo, então, que B é igual a 1 menos 2, ou seja, B vale 3. De fato, ó, 2 vezes 3 mais 3 que multiplica menos 2 dá 0. Então, temos aqui então os valores de
B e D também. Logo, pessoal, a gente tem, portanto, a matriz B, que é a matriz inversa de A, é a matriz, né? Vamos lá, A, que é menos 1, C, que vale 1, e depois B, que vale 3, e D, que vale menos 2. Fica como exercício, né, verificar que, de fato, B vezes A é igual a vezes B, que é igual a identidade. Então, essa é uma forma, né, de encontrar a inversa de uma matriz A quando ela existe. Vamos agora tentar encontrar a inversa da matriz A dada. Bom, novamente, vamos pegar uma matriz B igual a um A, B, C, D, né, tal que A vezes B seja igual à matriz identidade. Fazendo análogo ao que fizemos anteriormente, vamos ter então que A vezes B, ou seja, 1 menos 1, menos 1, 1, que multiplica A, B, C, D, deve ser igual a matriz 1, 0, 0, 1. Bom, multiplicando aqui as duas matrizes, né, vamos ter então que A menos C, depois menos A mais C, depois B menos D e menos B mais D, igual a matriz 1, 0, 0, 1. Logo, pessoal, a gente vai ter então, novamente, um sistema com duas equações, com 4 equações e 4 variáveis. A menos C deve ser igual a 1 e menos A mais C deve ser igual a 0. Além disso, B menos D deve ser igual a 0 e menos B mais D deve ser igual a 1. Bom, novamente, esse sistema pode ser dividido em dois sistemas 2 por 2, correto? Acontece que se eu somar essas duas equações, ou melhor, se eu isolar aqui uma variável, a gente tem aqui, isolando C, que C deve ser igual a dessa segunda equação. Substituindo em cima, a gente vai ter então o seguinte, A menos C, ou seja, A menos A deve ser 1, o que nos dá que 0 deve ser igual a 1. Poxa, mas 0 não é igual a 1, a gente sabe disso, né? Então, o que acontece? O que a gente tem é que essa matriz A é uma matriz que não possui inversa, é uma matriz não invertível. A gente pode falar que ela é não invertível, ou então, como a gente falou, a gente pode falar que ela é uma matriz singular, ou seja, não possui inversa. A gente tem então que A é singular ou não invertível, correto? Bom, a partir de agora, a gente vai aprender algumas propriedades da matriz inversa e principalmente vamos primeiro identificar quando a matriz A possui inversa ou não, beleza? Bom, propriedades então da matriz inversa. Uma matriz quadrada A, ela é invertível se e somente se o determinante de A for diferente de zero. Vamos verificar isso nas questões anteriores, olha só. Essa aqui é uma matriz invertível, não é isso? Qual é o determinante de A? Olha só, o determinante de A, que é 2, 1, correto? Olha só, fazer aqui bem bonitinho. 2, 1, 3, 1. Esse determinante vale 2, né, diagonal principal, menos diagonal secundária, que vale menos 1, que é diferente de zero. Por isso que a gente foi capaz de encontrar, né, a inversa dela. Já nesse segundo exemplo, a gente tem, vou fazer aqui no lado aqui agora, olha, o determinante dela, que é 1 menos 1, menos 1, 1, vale produto diagonal principal, que é 1, menos o produto diagonal secundária, que também é 1, que vale 0. Tá vendo? Se a gente soubesse dessa propriedade antes, não precisaríamos ter gastado todo esse tempo, né, procurando pela inversa de A. Bom, se uma matriz quadrada A é invertível, então o determinante da inversa de A é igual a 1 sobre o determinante de A. De fato, pessoal, a gente sabe da aula passada que A vezes A menos 1,
A gente sabe da aula de hoje que A vezes A menos 1 vezes a inversa é igual à matriz de identidade. Bom, se a gente calcular aqui o determinante dos dois lados, ou seja, o determinante de A vezes A menos 1 tem que ser igual ao determinante dessa matriz de identidade. Bom, acontece que o determinante do produto é o produto dos determinantes, ou seja, det de A vezes o determinante, né, da inversa de A. E o determinante da matriz de identidade vale 1. Ou seja, se eu passo o determinante de A dividindo para o outro lado, e a gente sabe que posso fazer isso, porque nesse caso A é invertível, e se A é invertível, o determinante dela é diferente de zero, né? Então, a gente vai ter exatamente essa expressão. O determinante da inversa de A é igual a 1 sobre o determinante da matriz A. Terceira propriedade. Se uma matriz quadrada A admite inversa, então a inversa é única. Então, pessoal, sempre que alguém encontrar uma inversa de uma matriz, essa inversa vai ser a mesma, correto? Que outra pessoa encontrar. Se a matriz possui inversa, a inversa é única. Além disso, a inversa da inversa é a própria matriz A. Então, se a matriz é invertível, se eu inverto ela, acho a inversa dela e depois acho a inversa da inversa, vou encontrar a própria matriz A. Se a matriz quadrada A é invertível, então a sua transposta AT também é. E além disso, a inversa da transposta é a transposta da inversa. Olha só que bacana. A inversa da transposta é a transposta da inversa. Ou seja, aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, que A menos 1 transposta é igual a transposta A menos 1. Beleza? Então, eu posso escolher o que fazer primeiro, se é transpor ou inverter. Por último, então, se duas matrizes quadradas A e B são invertíveis e de mesma ordem, então o produto AB é invertível e a inversa de AB é igual a B inversa, que multiplica A inversa. Chamo bastante atenção para essa propriedade, porque olha só, observem aqui que a ordem vai inverter, tá vendo? Olha só, AB inversa é igual a B inversa vezes A inversa, tá joia? Fiquem espertos sempre com isso, olha. Bom, vamos fazer aqui então um exemplo inicial. Calcular o valor de K para que a matriz tenha inversa. Vamos lembrar, a matriz tem inversa se o determinante de A for diferente de zero, correto? Então, temos que procurar K tal que o determinante de A seja diferente de zero. Bom, mas quem que é o determinante de A? Vamos calcular ele aqui, olha, determinante 3 por 3. 2, 1, 0, 3, 1, 2, K, 0, menos 1. A matriz 3 por 3 a gente pode calcular o determinante copiando aqui as duas colunas depois, correto? 2, 1, 0, 3, 1, 2. Esse determinante deve ser diferente de zero. Bom, lembrando aqui que vamos ter então 3 diagonais principais, correto? Aqui vamos, olha só, vamos deixar aqui de verde, ó. Essa diagonal, depois essa segunda diagonal e por último essa terceira diagonal. Então a gente tem o seguinte, olha, menos 2 mais 0 mais 2K. Depois agora vamos ter o seguinte, olha, essa diagonal, essa segunda diagonal e por último nessa terceira diagonal, lembrando que agora a gente tem que trocar os sinais. Então, menos 0, novamente menos 0, mais 3 deve ser diferente de 0. Bom, pessoal, aqui o que a gente tem então é que 2K, né, menos 2 mais 3, ou seja, 2K mais 1 deve ser diferente de 0. Se 2K mais 1 é diferente de 0, então K deve ser diferente de
menos meio. Então, para todo valor de K diferente de menos meio, essa matriz A vai possuir inversa. Caso K seja menos meio, a gente vai ter então que essa matriz não vai ser invertível. Bom, conferindo aqui, não fiz nenhuma conta errada não, né? Mas a ideia é exatamente essa mesmo. Bom, supondo que as matrizes A, B, C e D são quadradas, de mesma ordem, e inversíveis. Pessoal, alguns livros usam a palavra inversível no lugar de invertível, mas é a mesma coisa. Vamos resolver então a seguinte equação matricial em que x é a variável. Bom, a gente precisa aqui então isolar a matriz x. Existem algumas maneiras de fazer isso. Vamos lá. Olha só, a gente tem a seguinte equação. Vou copiar aqui até de vermelho, né? A, B, C, x ao quadrado, d ao quadrado, igual a B, C, x, d. Bom, observem que a gente tem aqui a matriz ABCD, correto? Então, olha só, se eu multiplico, né? Vou até chegar esse aqui um pouco para lá, para ficar melhor para mim trabalhar aqui, olha. Vamos multiplicar os dois lados da equação pela inversa de A. E vamos ter então o seguinte, olha. Lembre que eu tenho que respeitar o lado, tá, joia? Quando eu faço isso, pessoal, a inversa de A vezes A vai dar a matriz de identidade. Então, a matriz de identidade multiplicada por BC x ao quadrado d ao quadrado vai ser BC x ao quadrado d ao quadrado. Então, lembrando que esse cara aqui é a matriz identidade e aqui também vamos ter, né, exatamente a matriz identidade. Portanto, né, a gente vai ter que BC x ao quadrado d ao quadrado é igual a BC x d. Bom, fazendo agora de forma análoga, né, com a matriz B, a gente vai ter que a matriz resultante, né, de B-1 vezes B também é matriz identidade, B-1 vezes B também vai ser a matriz identidade. E vamos ter que C x ao quadrado d ao quadrado é igual a CXD. Bom, pessoal, vamos só lembrar que d ao quadrado, na verdade, é d vezes d. Então, eu vou fazer um passo aqui a mais agora. Olha, vou trocar esse d ao quadrado por d vezes d. E agora, vamos multiplicar aqui a esquerda por c a menos 1 e a direita por d a menos 1. Então, c a menos 1 à esquerda, d a menos 1 à direita. Aqui vai aparecer a matriz identidade e aqui também vai aparecer a matriz identidade. O mesmo do lado direito da igualdade, olha só que bonito. Logo, a gente vai ter então que x ao quadrado, que é x vezes d, é igual a matriz x. Opa, isso, x vezes d é igual a matriz x. Agora, né, daria vontade de fazer o mesmo com a matriz x, né? Mas eu pergunto, a matriz x é inversível? Se x for inversível, a gente pode dizer o seguinte, olha, agora vamos fazer vamos assumir, né, que x é inversível, ou seja, vamos considerar, né, se determinante de x for também diferente de zero. Nesse caso, se o determinante de x for diferente de zero, o que a gente pode fazer aqui é multiplicar pela inversa de x à esquerda e pela inversa de x à esquerda. Novamente, pela inversa de d à direita e pela inversa de d à direita. E aqui, vamos então sumir, né? Sumir entre aspas, vai virar a identidade aqui e a identidade aqui, correto? Ou seja, o que a gente vai ter então é que identidade vezes x vezes identidade é a própria matriz x, vai ser igual à matriz inversa de d. Claro, né? Se a gente assumir que o determinante de x é diferente de zero. Caso o determinante de x for zero, a gente não pode multiplicar pela inversa de x, correto? E aí a gente vai chegar numa equação implícita, né? Numa solução implícita dessa equação.
Bom, vamos continuar então a nossa videoaula. A gente chama de operações elementares de uma matriz essas três operações. A primeira delas, trocar a posição de duas linhas ou duas colunas da matriz. Então, se eu troco duas linhas de posição, estou fazendo uma operação elementar. Segunda operação elementar, multiplicar uma linha ou uma coluna da matriz por um escalar diferente de zero. Então, se eu multiplico uma linha por um número não nulo, também realizo uma operação elementar. E a terceira operação elementar consiste em somar a uma linha ou coluna da matriz uma outra linha ou coluna previamente multiplicada por um escalar não nulo. Então, aqui na terceira operação elementar, eu posso multiplicar uma linha e somar o resultado dessa multiplicação a outra linha, correto? Desde que essa multiplicação seja por um escalar não nulo. Bom, dadas duas matrizes A e B, de mesma ordem, a gente fala que a matriz B é equivalente à matriz A se for possível transformar A em B por meio de uma sucessão finita de operações elementares. E nesse caso, a gente representa, né, dessa maneira, com o til. Então, aqui a gente está falando que B é equivalente a A. É claro que se B é equivalente a A, então A também vai ser equivalente a B. Mas o que interessa para a gente agora é esse resultado. Olha, qualquer matriz quadrada A de ordem n não singular é equivalente à matriz identidade. Ou seja, toda matriz invertível é equivalente à matriz identidade. Olha só, primeiro exemplo então. Vamos transformar a matriz A na matriz equivalente identidade. Então aqui já está falando que essa matriz A é invertível. Tá joia? Se ela é invertível, ela é equivalente à matriz identidade. Vamos fazer isso aqui então, bem passo a passo. Olha só. Então, primeira coisa, a gente quer transformar essa matriz. Vou copiá-la aqui, olha, a matriz 0, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 4. Ou seja, por meio de operações elementares, eu quero transformar essa matriz na matriz identidade. Vamos lembrar que a matriz identidade, quem é a matriz identidade? Pessoal, é essa matriz aqui, né? Olha, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A gente vai fazer isso, pessoal, nesse sentido aqui, olha. Nesse sentido, olha. Começando por essa coluna, depois essa coluna e depois essa coluna. É uma maneira interessante de fazer essas operações. Então, aqui, no primeiro elemento, deve ser o 1. Não tem como multiplicar essa linha por uma constante para aparecer 1. Mas eu posso trocar aqui a linha 1 com a linha 2. Olha, trocamos duas linhas de posições. Se eu troco duas linhas de posições, vamos ter a matriz equivalente. 1, 2, 3. Depois, 0, 2, 1. 2, 2, 4. Pronto, olha, já está. Essa matriz já é mais parecida com a identidade do que essa primeira. Bom, agora, lembra que eu falei que a gente faz primeiro a primeira coluna? Então, aqui deve aparecer quem? O 0. Para aqui aparecer o 0, a gente pode fazer o seguinte, olha. A gente pode multiplicar a primeira linha por 2, por menos 2, na verdade, e somar com a terceira linha. Ou seja, a linha 3 vai receber a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Tá vendo? Vou trocar uma linha por ela somado ou subtraído, que é equivalente, né, a um múltiplo de outra linha. Correto? Olha, essa é, né, a operação 3. Vou somar essa linha multiplicada com a linha 3. Bom, e vamos ter agora, então, a seguinte matriz equivalente. 1, 2, 3. Depois, 0, 2, 1. Vamos lá. 2 menos 2 vezes 1 dá 0. 2 menos 2 vezes 2, ou seja, 2 menos 4, que vai dar
menos 2. 4 menos 3, menos 2 vezes 3, ou seja, 4 menos 6, que dá menos 2. Bom, pessoal, agora essa matriz já é mais parecida com a identidade do que a anterior, tá vendo? A primeira coluna já é igual. Agora, um passo interessante é colocar aqui, pessoal, o elemento 1. Fazer aparecer aqui o elemento 1, tá vendo? Primeiro a gente fez aparecer aqui o elemento 1. Agora vamos fazer aparecer aqui no meio o elemento 1, porque a identidade aqui é 1. Bom, eu posso aqui então fazer o quê? Dividir essa linha por 2. E vou fazer isso, olha. A minha linha 2 vai receber a linha 2 dividido por 2. É uma operação elementar. Multiplicar uma linha por uma constante não nula. E aí vamos ter, olha, 1, 2, 3. Depois 0, 1, meio. E depois 0, menos 2, menos 2. Pronto, já temos aqui o 1. Agora a gente tem que zerar o que está em cima e o que está abaixo desse 1. Para zerar esse 2, a gente pode fazer o seguinte, olha, 2, vamos usar esse cara aqui como pivô. Então, depois que eu fiz aqui aparecer 1, ele vai ser para a gente o que a gente chama de pivô. Então, a nossa linha 1 vai receber agora quem? A linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Está vendo que interessante? Porque eu pego 2 menos 2 vezes 1 vai dar 0. Já aqui na linha 3, vou fazer aqui de uma vez, vai receber o contrário. Olha, vai ser o seguinte, a linha 3 vai ser quem? Vai ser a linha 3 somado com o dobro, né, da linha 2. Pronto, olha. Quando a gente faz isso, vamos chegar na seguinte matriz equivalente. Olha, é 1 menos 2 vezes 0 dá 1. Viu por que é importante transformar aqui em 0 primeiro? Porque agora todas as operações que eu faço não interferem mais com essa coluna. 2 menos 2 vezes 1 dá 0. 3 menos 2 vezes meio é 3 menos 1. Ou seja, aqui a gente tem 2. Por último, 0, 1, meio. E agora, 0. Linha 3 recebe linha 3 mais o dobro da linha 2. 0 mais o dobro de 0 é 0. Menos 2 mais o dobro de 1 também é 0. E menos 2 mais o dobro de meio é menos 2 mais 1, que dá menos 1. Olha só que interessante. Essa matriz já é quase a matriz de identidade. Falta agora aqui, né, aparecer o 1. Correto? Vamos lá então. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A linha 3 vai receber a linha 3 multiplicado por menos 1, ou seja, o oposto da linha 3. E vamos ter aqui então, né, a seguinte matriz equivalente. 1, 0, 2. Depois 0, 1. Meio, 0, 0, 1. Pronto. Agora a gente tem que apenas zerar esses elementos de cima. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar essa linha pelo oposto desse elemento, ou seja, a linha 1 vai receber a linha 1 menos 2 vezes a linha 3. E a linha 2 vai receber quem? A linha 2, né, ela mesma, menos a linha 3 dividido por 2. Ou seja, menos meio a linha 3. E aí, a gente vai ter, pessoal, a seguinte matriz equivalente. Olha, 1 menos 2 vezes 0 é 1. 0 menos 2 vezes 0 é 0. 2 menos 2 vezes 1 é 0. Bom, 0 menos meio vezes 0 é 0. 1 menos meio vezes 0 é 1. E meio menos meio vezes 1 é 0. Então, a gente tem aqui 0, 0, 1. Está vendo que a gente foi fazendo apenas operações elementares e chegamos, né, transformamos a matriz A na matriz identidade. Tá, Bruno, mas para que fazer isso? Bom, por quê? Pelo seguinte, olha, porque isso nos dá um método para a inversão de matrizes. A mesma sucessão finita de operações elementares que transforma a matriz A na matriz identidade I, transforma a matriz I na matriz inversa de A. Bom, vamos determinar então a matriz inversa de A. Observem que essa matriz é a mesma anterior. Então, basta aplicar na matriz identidade
a mesma sequência de operações que transforma essa matriz aqui na matriz inversa. Olha só, quer ver? Vou fazer um pouco diferente agora, vou apresentar para vocês uma estratégia bacana para resolver esse tipo de exercício. O que a gente faz? A gente vem cá, copia a matriz A. 0, 2, 1. 1, 2, 3. 2, 2, 4. Agora, eu coloco do lado dessa matriz a matriz de identidade. Então, eu vou fazer agora uma sequência de operações elementares nessa matriz aqui, de modo a transformar essa matriz de identidade, e vou repetir todas as operações também nessa matriz do lado. Então, quando aqui a gente tiver a matriz de identidade, consequentemente, aqui a gente vai ter a matriz inversa de A, de acordo com essa propriedade que a gente acabou de ver. Bom, vamos fazer isso então, olha só. Para transformar aqui na matriz de identidade, como eu já disse, primeiro a gente tem que fazer aqui aparecer 1, correto? Então, o primeiro passo é trocar a linha 1 com a linha 2. Só observação, pessoal, essa sequência de operações que eu fiz no exercício anterior, ela não é única, beleza? Aqui, vocês podem fazer uma sequência de operações diferente e vai chegar na identidade. Essa sequência não é única. Por exemplo, aqui, em vez de trocar linha 3 pela linha 3 menos 2, linha 1, eu poderia simplesmente dividir essa linha aqui por 2 primeiro, correto? E depois subtrair uma linha da outra. Também daria certo. Tá joia? Então, essa sequência ela não é única. Bom, então vamos lá então. Acabei de fazer isso, correto? A linha 1 vai receber a linha 2 e a linha 2 recebe a linha 1. Então, a gente vem aqui agora, olha, vai ficar 1, 2, 3. Depois, 0, 1, 0. E agora, 0, 2, 1. 1, 0, 0. 2, 2, 4. 0, 0, 1. Observe que todas as operações que eu faço com a primeira matriz, eu faço também com a segunda. Bom, já fiz aparecer 1 aqui. Agora a gente tem que zerar o que está embaixo. Para zerar o que está embaixo, a gente vai trocar, então, a linha 3 pela linha 3 menos 2 vezes a linha 1. E vamos ter agora, olha só, o seguinte. 1, 2, 3. 0, 1, 0. E agora? 0, 2, 1. 1, 0, 0. Depois vamos fazer o seguinte, pessoal. Essa menos 2 vezes essa, correto? Que dá 0. 2 menos 2 vezes 2 dá menos 2. 4 menos 6 vai dar menos 2 também. Depois, 0 menos 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 menos 2 vezes 0 dá 1. Bom, vou levantar aqui um pouco. Agora, vou fazer um pouco diferente do anterior, para mostrar que não faz diferença. Em vez de transformar aqui em 1 primeiro, eu vou zerar o que está em cima e o que está embaixo, tá joia? Porque já está tudo múltiplo, olha só que bacana. Então, isso é a maturidade do matemático que vai permitir fazer essa escolha, correto? Então, olha só, a linha 1, nesse caso, eu vou zerar aqui. Vai ser receber quem? A linha 1 menos a linha 2. Por sua vez, a linha 3 vai receber a linha 3 mais a linha 2. Quando eu faço isso, eu vou zerar o que está aqui e vou zerar o que está aqui, correto? Então, eu posso escolher em transformar aqui 1 primeiro, ou então, se eu zero antes, nesse caso vai ser mais fácil para a gente. Olha só, linha 1 recebe linha 1 menos linha 2. 1 menos 0 dá 1, 2 menos 2 dá 0, 3 menos 1 dá 2. Tudo que eu faço nessa matriz, eu faço também na matriz da direita. 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 0 dá 1, 0 menos 0 dá 0. A linha 2 não muda, que é 0, 2, 1, 1, 0, 0. Agora eu vou somar, né, a linha 3 com a linha 2. 0, 0, menos 1, 0, perdão, é a linha 3 com a linha 2. Então, vai dar 1, menos 2 e 1.
correto? Só conferindo aqui, 0, 0, menos 1, 1, menos 2 e 1. Pronto, olha. Agora, novamente, eu posso escolher em transformar aqui 1, mas como depois é só dividir por 2, eu vou deixar para o final, correto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar esse 2 e esse 1 primeiro. Para isso, a linha 1 vai receber a linha 1 mais 2 vezes a linha 3, porque para cancelar o 2 eu tenho que somar com menos 2. E já a linha 2 vai receber a linha 2 mais a linha 3. E agora vamos chegar então nas seguintes matrizes equivalentes. Olha só que lindo. 1 é a linha mais 2 vezes a linha 3, né? 0, 0. Tudo que eu faço com essa, faço também com a da direita. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 menos 4 vai dar menos 3. 0 mais 2 vai dar 2. A linha 2 recebe a linha 2 mais a linha 3, ou seja, 0, 2, 0, 2, menos 2 e 1. E por último, 0, 0, menos 1, 1, menos 2 e 1. Bom, para essa matriz virar a matriz de identidade, basta então dividir a linha 2 por 2 e multiplicar, né, a linha 3 por menos 1. E aí vamos ter então, pessoal, a seguinte, olha, 1, 0, 0, 1, menos 3, 2, depois divide tudo por 2, correto? Vamos ter então 0, 1, 0, 1, menos 1, meio, depois multiplica tudo por menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 2, menos 1. Essa matriz aqui, então, pessoal, é a matriz inversa de A. Tá joia? Bom, se não existisse a inversa de A, a gente chegaria aqui que não seria possível encontrar a matriz equivalente. Portanto, então, pessoal, o que a gente tem é que a inversa de A é a matriz menos 1, menos 3, menos 1, 2, 2, meio, menos 1. Tá joia? Bom, eu vou fazer uma coisa aqui agora, que a gente não costuma fazer com frequência, mas é importante fazer pelo menos uma vez na vida. Vamos multiplicar então essa matriz A pela inversa que a gente encontrou, para a gente verificar se a gente acertou, né, as operações. Olha só, vamos multiplicar então, olha só, a matriz A pela matriz A menos 1 que a gente achou, correto? Nesse caso, quando a gente faz isso, a gente vai ter o seguinte, olha, até fazer aqui mais organizado. A vezes A menos 1 nesse caso é igual a quem? A matriz A, que é 0, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 4, e vamos multiplicar, né, pela matriz que a gente encontrou. Olha só, que é 1, 1 menos 1, né? 1, 1 menos 1. Depois, menos 3 menos 1, 2. Menos 3 menos 1, 2. E, por último, né, só voltando aqui embaixo, 2 meio menos 1. Então, vamos ter aqui, então, 2 meio menos 1. Bom, fazendo essas operações, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter o seguinte, olha. Lembrando que multiplicação é linha vezes coluna. 0 vezes 1 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, 2 menos 1. Depois, essa linha por essa coluna, vamos ter 0. Menos 2 mais 2. Depois, essa linha por essa coluna, vamos ter 2 vezes meio, que dá 1. Depois, menos 1. Pronto. Agora, essa linha por essa coluna. E vamos ter 1 mais 2 menos 3. Depois, essa linha por essa coluna. Vamos ter menos 3, menos 2, mais 6.
Depois, essa linha por essa coluna, vamos ter 2 mais 1, menos 3. E por último, a última linha por essa coluna, vamos ter 2 mais 2, menos 4. Depois, essa linha por essa coluna, vamos ter menos 6, menos 2, mais 8. E por último, essa linha por essa coluna, vamos ter 4. Vamos ter isso, 4 mais 1, menos 4. Ou seja, olha só o que apareceu aqui, pessoal. 2 menos 1, 1. Menos 2 mais 2, 0. 1 menos 1, 0. Depois, 1 mais 2 menos 3, 0. Menos 5 mais 6, 1. 3 menos 3, 0. 0, 0 e 1. Ou seja, nossas operações foram feitas corretamente e, de fato, essa matriz que a gente encontrou aqui é a inversa da matriz A. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza, então, nossa videoaula sobre matrizes.